porque a tua vontade, ela é boa, ela é agradável, Senhor, e ela é perfeita. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja da paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido a amada igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Aqueles que já oraram, aqueles que estão orando, permaneçam orando em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração juntos. E logo mais eu quero louvar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Senhor, nesta noite, meu Deus amado, estamos aqui, meu Deus amado, na tua casa, meu Pai, para te engrandecer, para louvar o teu nome, Senhor Jesus. Pai, hoje, meu Pai, ciclo de oração, Monte Moriá, abençoa, meu Pai amado, esta obra, Senhor. Toma a frente, Espírito Santo de Deus, dessa obra. Seja glorificado e exaltado o teu nome, Senhor. E repreenda agora, Pai, todo espírito ao contrário, meu Pai. Todo espírito opositor agora, Senhor, em nome de Jesus, está repreendido em teu nome, Pai. Espírito de frieza, de inquietação, de perturbação na mente. Em nome de Jesus, meu Pai, nós repreendemos, Pai amado. Que nada nem ninguém nessa noite impeça o teu agir, o teu trabalhar e o teu operar no meio da tua igreja, Senhor. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus não te fiel e poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A tua honra, glória, louvor e adoração, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Marta e Maria mandaram um recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu. O teu amigo, a quem tanto amas, precisa urgentemente
6, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor: se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desrasga-te daqui e planta no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentando e voltando ele do campo, lhe diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos aqui na tua casa, Pai. Obrigada pela tua presença, Espírito Santo de Deus, que é poderosa, Senhor, e já estamos sentindo a tua graça, Senhor, neste lugar, Senhor. Continua, meu Pai amado, conosco. Recebe nessa noite os louvores que serão entoados ao teu nome, Senhor. Recebe o culto coletivo da tua igreja. Recebe o culto pessoal, o culto íntimo de cada coração nessa noite, Pai. E que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, assim nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar a igreja. O departamento vaso, que ela parte está com a oportunidade, já quero agradecer também, em nome de Jesus, o departamento vaso de honra, por estar aqui na casa do Senhor, no compromisso, convite. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, e em seguida o departamento vaso de honra vai louvar o Senhor também. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Departamento Vaso de alabastro, sala da igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu estava na cidade desprezada, com a fé que ninguém dava valor.
louvores em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Departamento, vaso de honra, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a
Louvado seja Deus poderoso. Aleluia. Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Não vai que os irmãos vêm esperar, mas eu creio que o Senhor é fiel. Glória a Deus. Quem veio buscar sua vitória hoje aqui nesse lugar? Glória a Deus. Então comece a glorificar o nome de Jesus. Ele sabe o que você precisa, o que você necessita nessa noite. Aleluia. E Ele é aquele Deus que não desampara nenhum dos seus filhos. Porque aquele que Ele chama, Ele cuida. Aleluia. Nessa noite eu já ouvi Deus falar aqui nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu vou deixar aqui uma rápida palavra da parte do Senhor. Lucas 1, verso 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então nessa noite creia que o seu problema para Deus não é impossível. Para o homem pode ser o que seja, mas para Deus não é. É marido rebelde, ele traça. É filho rebelde, ele pega, mas ele vai de volta para a casa dele. Então nessa noite não tem uma tempestade que você está passando. Porque a tempestade que você está passando não é maior do que esse Deus que você serve. Então nessa noite calme o teu coração. Porque quem está na peleja hoje é o Senhor Jesus. E por que tanta aflição nessa noite? Por que tanta pergunta para o Senhor? Aleluia. Porque Ele sabe aonde tu e eu aguenta. Então acalma o coração. Confia no Senhor. Entregou na mão do Senhor. Descansa. Porque o Senhor sabe como trabalhar. Nessa noite eu já agradeço a minha rica oportunidade. Diácono Josivan, ele vai louvar ao Senhor e a gente vai continuar adorando ao Senhor com dízimos e as ofertas em nome de Jesus. Convida a igreja, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos lá adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, aleluia. Estava aquele alvoroço em Betânia, Lázaro enfermo, sem Jesus
nossa preletora. Quando esse furacão passar, o que será que vai sobrar de mim? Será que eu volto a cantar? Como será que eu vou ficar quando esse furacão passar? Como será? E a terra me tomou, o que o vento levou, como será que vai ficar? Se tudo se apagou e eu fiquei em um porquê, nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. O céu está me sustentando, o céu está me carregando, até aqui me ajudou o Senhor. Em suas mãos seguro eu estou, a lâmpada não apagou e o azeite não acabou. E até tudo isso passar, o que me resta vezes a mais do que meu irmão pessoal adorar. Então, enquanto nós adoramos, eu tenho certeza que Deus está fazendo. Quero agradecer ao departamento.
abençoe. Eu sempre agradeço as mulheres. Porque nós mulheres temos outras coisas para fazer. Mas tenho certeza que vocês deixarem em casa para depois Deus está cuidando de vocês. Vocês escolheram estar no melhor lugar. Agora então, Senhor, Deus abençoe. Você pode contar com esse pequeno rebanho. Se precisar de nós, né? Somos 7 mulheres, está faltando algumas, mas que Deus abençoe vocês. E possamos um dia também nos encontrar na glória. Eu não sei onde eu consegui louvar. Eu peguei terça, peguei quarta. Meu Deus. E amanhã tem consagração de manhã e segunda na sala. Eita glória! Eu vou pedir a igreja que me desse alta. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu vou orar pelo Deus. Vocês que comerão esta hora. Aleluia. Para diabolizações aqui. Vai trazer a palavra nessa noite. Pai, está aqui as ofertas dos teus santos. A minha oração é que o Senhor os abençoe muitíssimo. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um que saiu dos seus lugares para cooperar com esta obra. Abençoa, meu Pai. Visita a cada um dos teus filhos. Retribua quantas vezes o Senhor achar que essa pessoa merece. Te dou graças por cada vida, em nome de Jesus. Aí está aqui a vida da tua serva. Coloco ela na tua dispensação. Sabemos que o Senhor é que fala conosco. O Senhor conhece tua filha como também conhece cada um que passou por estas portas. Eu já te agradeço. E a igreja tem concordância dizendo Amém. Peça a igreja só um pouquinho para mim louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois feliz é meu amigo e entendo meu Senhor.
já me levantei por ti, São Luísa, faz a obra. Pois quando eu me levanto é só pra ti. Aquieta, se acalma, me declara, pois eu já me levantei por ti, São Luísa, faz a obra. Pois quando eu me levanto é só pra ti. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te também dou. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te também dou. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade, canta dentro da batalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o teu nome, pois é onde tu louva, recebe o teu louvor. Canta no meio do vale, no meio da tempestade, canta dentro da batalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o teu nome, pois é onde tu louva, recebe o teu louvor. Aquieta, se acalma, me declara, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra ti. Aquieta, se acalma, me declara, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra ti. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Aleluia, aleluia. Peço que alguém se coloque de pé. É uma honra servir a Deus. Aleluia, Jesus. Peço que a igreja abra em Jonas. Aleluia, Jesus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, sei que a tua serva, Senhor, orou por mim. Sei que tem intercessores, Senhor, apresentando a minha vida. Mas eu quero te pedir, querido Senhor, que eu desapareça, Senhor, verdadeiramente. E que o Senhor apareça, Pai. Que nada de mim, Senhor, eu tenho para dar, mas é o Senhor, Pai. Usa-me, Senhor, como canal. Pai, eu preciso de Ti, Senhor, nessa noite. Porque sem Ti, Senhor, nada eu posso fazer, Pai. Eu sou inteiramente, Senhor, dependente de Ti, Pai. Pai, que haja corações aquebrantados, Senhor. Fala, Pai, aos corações. Primeiramente a mim, Senhor. Porque a palavra vem primeiramente a mim, Pai. Deus fiel, Deus grande, Deus verdadeiro. A adoração aqui é para Ti, Senhor. Sai da minha casa primeiramente para Te adorar, Senhor. Porque eu sou adoradora, Pai. Adoradora de Ti, Senhor. Do Deus único, verdadeiro. Aleluia, Jesus. Louvado é o Teu nome, Pai. Glorificado é o Teu nome, Pai. Obrigado, Papai, porque eu já senti a Tua presença, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, obrigado, Pai. Ah, Jesus, que a Tua igreja venha ter prazer, Senhor, e Te servir, Deus. Porque é uma honra, Senhor, Te servir. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Faz o Teu mover nessa noite. É o que eu te peço, a igreja diz. Amém. Amém, igreja. Aleluia, Jesus. Eu estava, há alguns dias, essa palavra me chamou a atenção. Eu já tive a oportunidade de falar do saúde da igreja com a paz do Senhor, a quem está nos assistindo. E há uns dias eu estava estudando essa palavra e eu disse: Senhor, quando eu tiver a oportunidade,
Espere em Deus que o Senhor me ajude, Pai, para me passar a mensagem a qual o Senhor espera de mim. E o dia foi hoje, a noite foi hoje. Eu espero que o Senhor me dê graça, que dê sensibilidade aos ouvidos de quem está ouvindo para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor chamou a Jonas para uma grande missão. Sabemos nós que aquela cidade de Nínive, como a palavra mesmo diz, a malícia dela subiu até o Senhor. Era uma cidade grande, mas que eles eram pessoas que tinham sua idolatria, eles não serviam ao nosso Deus. Tinha muitos deuses lá, e entre esses deuses, uma deusa da fertilidade, muitos eles adoravam. Mas aprove a Deus chamar o seu servo para chegar até lá, para anunciar que em 40 dias aquela cidade iria ser destruída. E quando Jonas ouviu, Jonas, ao invés de ir para a direção aonde o Senhor o tinha mandado, ele foi para outra direção. A palavra diz que ele tenta fugir da presença de Deus. Como? Se os olhos do Senhor estão em todo canto. Se ele é onisciente, onipresente. Se ele está em todo lugar, como? E alguém foge da presença do Senhor? É impossível. Ninguém consegue se esconder de Deus. Porque o Senhor vê todas as coisas. Mas Jonas, ele queria fugir daquela cidade, porque ele sabia da crueldade que eles tinham. Eles eram perversos. Eles eram cruéis. E a palavra diz que ele vai para outro lugar. Ele tira a passagem, pega um navio e vai para outra parte, para outra direção. Mas o Senhor vendo ali aquela atitude que ele tomou, a palavra diz que o Senhor manda que o mar ali tem um grande vento e o mar fique revolto. E ali aquela embarcação, as pessoas que faziam parte daquela embarcação começaram a temer aquela situação e ficaram procurando qual o motivo. E Jonas, ele desce para ir dormir. A palavra diz que ele entra em um profundo sono, como igreja, vendo ali a embarcação balançar, porque o mar fica agitado, e ele desce para o convés para dormir, mais uma vez para fugir. Não adianta a gente fugir, porque a situação bate às nossas portas, principalmente da presença do Senhor, porque o Senhor tinha uma missão para com ele. Era ele o escolhido da missão. O Senhor não queria outro, assim como eu e você. Cada um de nós tem um chamado. E não adianta correr. Não adianta correr, porque cada um de nós o Senhor chama para uma grande missão. Ah, irmã, é para pregar? Não sei. Mas talvez para você levar a palavra para o seu parente. Bem-aventurado os pés que leva as boas obras, a salvação. Então, cada um de nós foi chamado para algo. Ninguém está aqui à toa. E Jonas foi chamado para essa missão. Jonas não entrou na cidade para declarar bênção. Foi juízo de Deus. Foi juízo. E a palavra diz que ele vai se esconder no convés e entra em um sono profundo. Mas alguém chega lá e pergunta a ele: por que dorme? Ou não dormiu? Fugindo, se escondendo. Não adianta a gente se esconder. Aleluia. Não adianta. A gente às vezes até tenta fugir de alguma situação, escapar, mas não adianta. E ali a palavra do Senhor diz que aquele homem indaga a ele, e Jonas ali fala, e o Jonas sabia, ele tinha consciência. Porque os homens ficaram atribulados. Cada um, a palavra diz que cada um começa a pedir ao seu Deus, que não é o Deus de Israel. E começa a perguntar a Jonas quem ele era. E ele diz que o motivo daquela situação era por causa dele. Por causa da desobediência dele. O povo daquela embarcação estava sofrendo. Às vezes, quando a gente não faz a vontade do Senhor,
estavam em alto mar, e aquela agitação, a palavra não diz se foi de dia, se foi de noite que aconteceu isso. Imagina se for à noite, e ele tem a coragem de dizer assim, me lança no mar, me joga no mar. Eu disse, Senhor, não sei se eu teria essa coragem. Eu não sei, Senhor. Imagina as ondas, as correntes. Imagina os animais lá embaixo, os peixes, tubarão. Eu digo, Jesus, teve coragem de pedir para ser lançado ao mar para morrer, mas não teve coragem de dizer assim, Senhor, eu sei que aquele povo é cruel, aquele povo é perverso, mas o Senhor está mandando, o Senhor se responsabiliza. Então eu vou. E a palavra diz que ele é lançado, mas antes disso, alguém do barco, creio eu que o capitão diz a ele, clama ao teu Deus. Clama ao teu Deus. Ele diz antes disso ao povo, cada um clama ao seu Deus. Mas sabendo eles que aqueles deuses não tinham poder, fala para Jonas, clama ao teu Deus. Aleluia. E quando ele diz isso, clama ao teu Deus, é o nosso Deus que está com letra maiúscula. É o meu Deus, é o teu Deus. E a palavra diz que mesmo naquela situação, aquele povo temeram, eles confiaram no Senhor. A palavra diz que eles ofertaram, começaram ali, querendo ou não, fizeram culto a Deus. Mesmo naquela situação, viram eles que o Deus que Jonas servia era o Deus verdadeiro. E a palavra diz que quando Jonas é lançado, realmente cessa. E Deus é tão misericordioso comigo e com você, que Ele dá ordem a um peixe para engolir Jonas, para poupá-lo da morte. Aí quando eu vi isso, eu digo, Jesus, quando a gente come algo, começa um processo de digestão, sucos gástricos começa ali a desenvolver, a diluir o alimento. Mas Jonas, mesmo dentro do peixe, foi preservado de vida. Aleluia! O organismo daquele peixe não funcionou durante aqueles 3 dias. Creio eu que até em jejum aquele peixe ficou, para não entrar nesse processo de digestão. Porque Deus sustentou o peixe durante esse período. Aleluia! E a palavra diz que Jonas compara aquele período ali com um inferno. A palavra diz que ele começa a orar ao Senhor. E o nosso Deus é tão misericordioso que teve misericórdia dele e faz com que o peixe cuspa ele em terra seca. Aleluia! Aí eu pensando, Senhor, foi numa praia. Porque a ilha geralmente é cercada por águas. E se ele tinha uma missão, ele não poderia estar numa ilha. Porque a ilha ia estar cercada, como é que ele ia chegar lá? Para esperar mais barco? Não. Então, creio eu que ele cuspiu ele em terra seca, numa praia. Se é um grande peixe, Senhor, ele iria ficar encalhado o peixe. Mas Deus é tão bom que o peixe cuspiu ele e voltou. Creio eu, porque a palavra diz que o peixe morre. O peixe não morre, o peixe volta. E Jonas, a palavra diz que Jonas, depois daí, o Senhor diz mais uma vez, a segunda vez, o Senhor fala a primeira vez, e o Senhor fala mais uma vez a ele, e no caso é a segunda, vai à grande cidade de Nínive. E a palavra diz que ele entra na cidade e começa a declarar. A palavra diz que a cidade era tão grande que era 3 dias. Ele entra na cidade e ele já começa a declarar que em 40 dias a cidade iria ser destruída. Aleluia. E a palavra nos mostra que imediatamente aquele povo começa a se arrepender dos maus caminhos. Era um povo cruel, um povo idólatra, um povo perverso, que adorava outros deuses, mas quando o homem de Deus entrou na cidade e começa a declarar juízo de Deus, o povo teme. E quando
como o nosso Deus é misericordioso. É desse jeito. Como o nosso Deus, ele é bom. O nosso Deus é bom. Aleluia, Jesus. A palavra diz, igreja, que quando Jonas ali, a oração de Jonas ali dentro do peixe, ele começa. E quando eu comecei a ler, para mim era um louvor a Deus. Dentro do peixe, ele louvando a Deus. Pedindo a Deus misericórdia. Igreja, como o tempo de hoje está difícil. A gente fala para alguém sobre Deus, sobre a salvação. E nos tempos de hoje é tempo custoso. Até dentro da nossa casa. Porque quando a gente fala a um filho, às vezes a gente é tratado com tanta estupidez, às vezes. Por esses dias eu estava falando com Deus assim, eu digo, Deus, que saudade. Que saudade do meu filho criança. Quando eu pegava aquele condoquinho, tudinho eu ia para a igreja. Que saudade quando eles se agarravam comigo. Que eu era o porto seguro deles. Eu digo, Jesus, por que hoje tem tantas distrações para ele? E eu, quando eu vou falar com Deus, na minha oração, eu digo, olha Deus, eu vou falar contigo. Porque eu sei, Senhor, que eu fiz a minha parte. Eu digo, Senhor, na minha casa não tem outro Deus. Na minha casa, Senhor, não existe Pedro, Maria nem João. Na minha casa é o Deus de Israel. Quem reina aqui é tu, Senhor. Desde que eles eram crianças, Senhor, eu te apresentei a eles. E eu declaro, Senhor, perante ti, que novamente, Senhor, eles venham te servir. E eu estava falando com a minha cunhada, ela sobre uma situação, ela fez, Suênia, aprenda a ver Deus nas pequenas coisas, em uma situação. E eu tenho um filho que está precisando muito voltar para Jesus. E por esses dias eu orei, porque ultimamente, igreja, de verdade, eu estou tendo muito, mas muito pressa em orar. Eu tenho. Aí você diz assim, mas irmã, a senhora já é. Sim, mas eu estou num período da minha fase que eu estou amando ficar sozinha conversando com Deus. Então eu tenho prazer em orar. Hoje eu tomando banho para vir aqui para a igreja e eu botei um louvor e eu digo, Jesus, como eu queria ter mais tempo para orar. Eu vou para a igreja, Jesus, mas eu estou amando, Jesus, falar contigo, ter esse diálogo contigo. Como é bom. E na minha oração eu apresento muito essa situação dele. E ontem ele mandou uma mensagem para mim que ele está fazendo comigo. E ele disse assim, mãe, eu vou todo domingo. E quando eu largar cedo, eu vou também na quarta-feira. Eu ia responder, eu digo, na quarta e no domingo não. Tem que ir na sexta, mas depois ver o meu coração. Aprenda a ver Deus nas pequenas conquistas. Então ali o Senhor botou freio na minha boca. Eu digo, tá certo, meu filho. Tá bom. Então eu vi Deus trabalhar porque eu queria fazer do meu jeito. Jonas queria fazer do jeito dele. Às vezes a gente quer ensinar a Deus como fazer. É verdade, Senhor. Às vezes a gente quer dizer assim, olha Deus, o Senhor está fazendo isso, mas eu quero desse jeito não. Deus está dizendo assim, eu não quero dessa forma que você quer. A minha forma de trabalhar é melhor. Glória a Deus. Você vê que Jonas toma uma direção, a qual não era a direção que Deus queria. A direção que Deus queria era essa, ele tomou uma totalmente oposta. Porque a cidade de Nínive era de um lado, ele foi para outro. Então qual é o lado que eu e você está tomando na situação? Temos que perguntar a Deus tudo. Eu hoje na minha frente digo, Deus, em nome de Jesus, para mim por conta eu digo, Deus, como Moisés falou, se o Senhor não for comigo, Senhor, eu não vou. Porque de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada, meu Deus, para oferecer. E essa passagem aqui, igreja, ela falou muito ao meu coração. Porque eu estava com o meu dedo apontando uma situação de alguém. E eu comecei a estudar essa palavra. E nessa palavra o Senhor me constrangeu. Porque a palavra do Senhor diz que quando o povo se humilha, que quando o povo ali começa a pedir ao Senhor misericórdia, o Senhor tem misericórdia do povo. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é Deus de misericórdia.
isso. Jesus vai fazer isso na tua vida. Vai salvar marido, vai salvar filho. Aleluia. Aí eu não acredito. E de repente a pessoa diz, eu acredito, irmã, na tua palavra. Aleluia. Você está sendo boca de Deus para mim. Jonas foi boca de Deus para aquele povo. E ele ainda ficou revoltado. Porque o povo creu no que ele falou, no que ele levou. E o Senhor revogou ali a morte daquele povo, a destruição daquela cidade. A palavra diz que ele veio para um canto, assistiu o que o Senhor ia fazer. Aleluia. E eu digo, Deus, é verdade, porque às vezes, igreja, a gente erra. A gente erra, porque somos, infelizmente, às vezes, acontecem situações que a gente erra. E eu, com alguém que errou, eu com um dedo bem grande apontando. E quando eu li essa passagem que Jonas se indignou porque Deus perdoou, eu digo, Deus me perdoa. Me perdoa, Deus. Porque se o Senhor teve misericórdia com essa pessoa, quem sou eu, Deus? Glória a Deus. Quem sou eu, Deus, para condenar quem o Senhor perdoou? Se essa pessoa está se humilhando perante ti, e essa pessoa está se convertendo do seu mau caminho, quem sou eu, Senhor? Eu fiquei com tanta vergonha. Eu digo, Jesus, me perdoa. Me perdoa, Deus, me perdoa. E aí eu fui orar, Deus, por favor, me perdoa. Porque eu tive o comportamento que Jonas teve. Quando o Senhor usou de misericórdia, ele vai para o canto. Aleluia. Assistir. Glória a Deus. E ele ainda indaga a Deus que ele sabia que ele ia ter misericórdia. Repara para aí, a criatura contendendo com o Criador. Aleluia. Glória a Deus. A criatura querendo mandar naquele que é dono da misericórdia. Oh, glória. Eu digo, meu Deus, que audácia a gente às vezes tem, Senhor. Somos às vezes audaciosos. Às vezes a gente quer ensinar a Deus como fazer. Porque se era um povo cruel, os exércitos deles dizimavam cidades. Os exércitos deles tiravam pele viva, esfolavam as pessoas vivas, furavam olhos. Eram pessoas sanguinárias, perversas. E aquele homem começa a levar ali, Deus ele vai destruir. Deus ele vai destruir. Em 40 dias vai acabar tudo. Aquele povo se converte do mau caminho que eles andavam. E a pessoa ainda fica com raiva da decisão de Deus. Às vezes acontece isso no meio de nós. Alguém erra e a gente se acha no direito de não perdoar quem, na sua intimidade, está pedindo perdão sincero a Deus. E a gente se acha no lugar de dizer assim, Deus perdoou. Será? Deus quando perdoa, perdoa. Somos nós. Aí diz assim, não, mas o Senhor joga no mar do esquecimento. Mas às vezes a gente não joga. Às vezes a gente não joga no mar do esquecimento. Às vezes a gente traz à tona. Toda vez, olha, aquela vez, né? Às vezes a gente não joga. Quem joga é Deus. Mas o rótulo, o ser humano, o rótulo que aquela pessoa tem, tira. Não pega de ser, me dá uma tesoura celestial para me cortar esse rótulo e eu procurar o meu lugar, Senhor. Porque é o Senhor que é o dono da vida, é o Senhor que perdoa, é o Senhor que faz, Senhor. E simplesmente eu sou a ti, Senhor, teu vaso. Mas às vezes a gente se acha no lugar de juiz. Nós não somos juízes. Somos simplesmente pessoas aqui para ajudar, mas às vezes a nossa ajuda piora mais, atrapalha mais. Então, o Senhor faz com que nasça uma aboboreira para dar sombra a ele. E eu lendo a passagem, me chamou a atenção que ele teve misericórdia da aboboreira quando o Senhor matou. Porque tem situações no mundo de hoje, igreja, que eu não vou falar agora, porque a gente tem que ter cuidado no que fala, mas o ser humano hoje, ele é menos valorizado do que certas situações. E eu fico indignada. Glória a Deus. Não é que outras formas de
ter valor. É para ter valor sim, mas nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E a gente vê pessoas valorizando mais outras do que o ser humano. Então Jonas valorizou mais uma planta do que uma vida. Uma vida. Imagina quanto o inferno não ia ganhar por toda aquela cidade sendo destruída. Mas aquela nação, naquela época de Jonas, foi salva. Glória a Deus. Mais à frente, Jonas sabia que iriam se levantar outros de Nínive, iriam pecar. A palavra diz que aqueles que não foram convertidos nessa época. Mais à frente, a palavra diz que eles dizimaram. Deixa eu ver aqui, Jesus, que eu anotei. Pouco tempo depois, eles dizimaram o reino do norte de Israel. Era um perverso, mas não esses que Jonas pregou. Porque vai geração, né? Mas quem Jonas pregou, se converteu, se libertou. Glória a Deus. Então, era para ele ficar feliz. É para as pessoas, é para a gente ficar feliz quando alguém vê a nossa vida transformada. É para a gente ficar feliz quando entrar alguém aqui no templo perdido e ser achado por Deus. Aquele povo era perdido e Deus achou e derramou misericórdia. Às vezes entra alguém na igreja e por nós sabermos o passado dela, o passado dele, às vezes a gente nem se aproxima. E não é para a gente ser assim. Quem somos nós? Aleluia. Estamos, mas nós um dia também já estivemos naquele lugar. Bem-aventurado quem já nasceu no Evangelho. Eu não nasci no Evangelho. Alguém teve que pregar Jesus para mim. E eu ainda tive a audácia de dizer que eu não queria. Porque desde a juventude Jesus me chamava. E eu não queria. Eu nunca quis Jesus. Glória a Deus. Eu nunca quis. Hoje eu estou apaixonada por ele. E graças a Deus, porque ele me alcançou. Um dia eu já estive nesse lugar também. Mas muitas das vezes a gente se esquece que nós já tivemos nesse lugar. Que a gente já pecou também. Mas quando entra alguém, quando é um vizinho da gente, perdido, e às vezes Deus diz, vai lá, a gente não quer ir, gente, não tem jeito não. Que nem uma vez, por esses dias da gente evangelizando, alguém disse assim, ela não quer não. Nem adianta ir ali, porque ali não quer. Tu sabe? E se naquele dia aquela pessoa estiver tão quebrantada, como Deus eu queria que passasse uma irmã dizendo assim que Jesus tem algo para mim. É porque a gente quer entender o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus a gente não consegue entender. Porque é mistério. Até a Bíblia, ele só revela aquilo que ele quer que a gente saiba. Porque a Bíblia é mistério. É mistério. E só é revelado aquilo que é proporcional a gente saber. Porque nem tudo é para você e eu saber, não. E quando eu ouvi alguém falar assim, não adianta ir ali não. Porque eu já entreguei muito folheto ali, e ali ninguém quer. Se tu já está declarando que não quer, como é que o Espírito Santo vai mover? Não é que o mover do Espírito Santo depende da minha palavra, da sua, não. Mas se você já está chegando com negatividade, como é que Deus vai agir na tua vida? Para agir na vida de alguém através de ti? Como? Como? Porque eu entendo uma coisa, igreja, nós somos o canal de Deus aqui, nós. Somos o veículo de Deus. Somos os pés de Deus, a mão de Deus aqui na terra, a boca de Deus. Se eu já ando na igreja, se eu já ando num lugar declarando derrota, como que Deus vai operar a vitória? Como? Glória a Deus. E eu disse, mas Senhor, ele ficou indignado porque o Senhor usou de misericórdia com o povo. Mas ele se esqueceu, mesmo sabendo que o povo era rebelde, aquele povo de lá, que ele também foi desobediente. Glória a Deus. O desobediente
olha, Senhor, mas eu posso morrer. Senhor, me guarda. Não. Deus mandou ele para cá e ele foi para lá. Deus mandou ele para um lugar e foi para outro. Deus teve que pegar um grande peixe, deixar ele na vitranha dele, lá no abismo, para ele entender que Deus é Deus e a vontade dele é soberana. A vontade dele é soberana. E ai daquele, ai de mim, ai de você, se Deus mandar em você e eu não fazer. Eu lembro um dia, igreja, que eu fui apontada na madrugada e o Senhor me trouxe o nome de uma vizinha, que ela não está mais na rua não. Igreja, foi tão forte aquilo. E o Senhor me quietou, chega a sentir meu corpo levantar. Vá orar por ela, vá orar por ela na madrugada. Eu não fui. Senhor, vou já, não fui. Aconteceu um revolto tão grande que aquela mulher separou do marido. Ficou com raiva de mim. Foi embora da rua. E até hoje o Senhor me perdoou. Porque naquela noite, se eu tivesse me levantado e apresentado ela como o Senhor queria que eu fizesse, talvez não teria acontecido, Senhor. Porque naquele dia, naquela noite, naquela madrugada, foi a mim que o Senhor queria que eu apresentasse a vida dela. E eu fui covarde. Fui covarde, Senhor. Então, tem coisas que o Senhor quer fazer através da minha vida e da tua. Naquela cidade, era através da vida de Jonas. Era ele, a pessoa encarregada de levar o juízo. Mas Deus era tão soberano que ele sabia que aquele povo ia se arrepender. Ele sabia, porque ele sabe, ele é. Ele sabe, antes de eu pensar em você pensar, ele já conhece os nossos pensamentos. Ele sabia, por isso que o Senhor quis tanto que Jonas fosse. Porque ele sabia que aquele povo ia se arrepender. O Senhor não trabalha em vão. O nosso Deus é o único Deus que a gente entra na guerra já sabendo que a vitória está na mão. Deus, ele não entra para perder. Ele sabia que Jonas ia, ele sabia que o povo ia se arrepender. Deus sabe que nas minhas orações, que eu estou pedindo, vai se arrepender. Nas tuas orações, vai se arrepender. E é uma coisa que eu estou pedindo, Senhor, tira de mim a minha ansiosidade. Tira de mim, Senhor, essas coisas, para mim aprender a ter paciência. Esperar com paciência no Senhor. Salmos 40. Porque nós somos, às vezes, impacientes naquilo que o Senhor quer nos dar. Glória a Deus. Porque nós sabemos que o Senhor não faz nada nas pressas. Não faz nada nas pressas. É tudo do jeito dele. E da forma dele é melhor. É melhor. É porque ele espera perseverança. Perseverança. Eu tenho que ter perseverança na minha oração. E ultimamente é isso que eu estou fazendo, Senhor. Eu vou orar agora. Eu não estou vendo, Senhor, com meus olhos carnais. Mas com meus olhos espirituais eu já vejo a minha vitória. A minha vitória. E o Senhor dá a vitória. Basta a gente ficar na brecha ali, orando. Hoje a minha filha se acordou e fez, mãe, eu tive um sonho. Eu digo amém. Porque eu estou orando, Senhor, visita o sonho deles. Foi bom? Não foi bom não o sonho. Não foi bom não. Digo, olha, vigie, pergunta a Deus, fale com Deus. A luta da oração tem que ser assim, irmãos. Irmãos e irmãs, tem que ser assim. É perseverar na oração. Veja que aquele povo não temia Deus, mas chegou a salvação para eles. Aleluia. E aquele povo cruel, injusto, ruim, Deus enviou alguém para levar para eles salvação. Porque foi salvação para aquele povo. Imagina na minha vida e na tua. Imagina nos meus e nos teus. Porque quando alguém diz assim, não vai, eu digo, vai no meu Deus, que o filho é Deus. Não tem boca do inferno que vai dizer que não vai. E quando eu estou ficando pegando, glória a Deus, estou sentindo falta aqui do meu nego, do meu nego, aqui do meu lado, Senhor. Porque a gente ia de braço assim, e de Deus velho. Eu digo, olha, Deus, eu estou sentindo falta aqui. Mas espiritualmente ele está aqui, Senhor. Eu já vejo pelos olhos da fé. Porque a
tem que crer. Glória a Deus. Tem que crer. E fazer que nem aquele povo. Quando o Senhor falar, a gente ouvir. Porque imagina aquele povo. Adorar, quanto tempo não adorou outras divindades? Glória a Deus. Mas quando foi pregado o Deus verdadeiro, se arrependeram. Se arrependeram. Porque diante do nosso Deus, se arrepende mesmo. Se arrepende. E aqui eu digo, igreja, fico indignada sim com alguém que é boca de Deus para levar a verdade. E quando aquela alma se converte, às vezes acontece no nosso meio. A gente ora por alguém. Glória a Deus. Esse alguém entra na igreja e muitas das vezes nós somos os primeiros a desanimar essa pessoa. Para essa pessoa sair. A gente tem que ter cuidado. É não falar. A gente tem, eu falo sempre com Deus, eu digo assim, Jesus, o povo de Deus, igreja, é um povo separado, mas quando eu não era crente, sabe por que eu não queria ser crente? Porque as mulheres, quando passavam por mim, já passavam com o nariz às vezes assim, e nem falavam comigo. A gente vê hoje, ainda vê. Mas assim, igreja, o nosso Jesus, ele é tão humilde, que você vê que quem andava com ele eram pecadores arrependidos. Glória a Deus. Eram pessoas que não nasceram no cristianismo, mas se arrependeram através da vida do Senhor, a pregação do Senhor. E a gente vê hoje pessoas como nós, pessoas de Deus, que têm que ter outro comportamento. Glória a Deus. Às vezes a gente vê pessoas que têm a salvação, o remédio, porque o Senhor disse que ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de remédio, ele veio para os doentes. Glória a Deus. Jonas foi levar remédio para aquele povo. Deus, imagina aquela nação servindo a Deus. Imagina nas ruas, olha, o Deus de Jonas disse que em 40 dias, se a gente não se arrepender, a cidade vai ser destruída. Olha, vamos se arrepender, vamos mudar. Olha, tira essa intimidade daí. Olha, muda a conduta. Ei, a gente é cruel, vamos parar com isso. Vamos se converter no nosso caminho. Vamos parar de tanta maldade. Vamos se converter ao Deus de Israel. Aquele hebreu, profeta de Deus, entrou aqui falando que o Deus de Israel, ele quer que a nossa conduta seja mudada. Glória a Deus. E muitas das vezes, a gente se comporta dessa forma, igreja. Não é para a gente se comportar assim, mas a gente ter misericórdia. Quantas maldades aquele povo de Nínive não fazia, mas o Senhor teve o quê? Misericórdia. E eu quero dizer para Deus, Senhor, me dá um coração aquebrantado. Aquebrantado. Porque quando você e eu temos um coração aquebrantado, a gente tem compaixão. É por isso que eu gosto do Evangelho, porque eu vejo em muitos evangelhos que o Senhor tinha compaixão. E você vê que tem evangelho que ele fala assim, que ele tem íntima compaixão. Glória a Deus. E Deus não é diferente. Eu costumo falar assim, eu digo, Deus, a gente está no tempo da graça, mas você é o Deus de graça também. A gente está na misericórdia, mas o Senhor sempre teve misericórdia, Senhor. Olha quantas pessoas lá no Velho Testamento o Senhor não usou de misericórdia. Quantos? Não só foi com a cidade de Nínive, não só foi com o povo de Nínive. Teve muitos que o Senhor usou de misericórdia. E a mesma misericórdia que ele usou naquele tempo, usa hoje também. Glória a Deus. Ele ainda está aqui, a misericórdia do Senhor, ele está aqui no meio de nós. E ela se renova a cada dia. É por isso que toda manhã, quando eu oro, eu digo, Deus, obrigado por mais uma oportunidade de eu recomeçar. Obrigado pela tua misericórdia ter se renovado na minha vida novamente. Porque a misericórdia de Deus é boa, a igreja é boa. Então que nós sejamos como aquele povo.
geração de Jonas que se arrependeu. Que a gente se analise e veja qual é aquilo que o Senhor está falando para mim e para você, para a gente tirar, que não está agradando a Ele. Porque quem falar que não tem, por favor. Porque na minha adoração eu digo sempre, Deus, me transforma, me converte mais. Tira de mim, Senhor, tudo que não te agrada, aquilo que me impede, Senhor, de sentir a tua presença com mais força, Senhor, dentro de mim. Imagina a igreja, creio eu, que aquele povo teve experiência com Deus, porque eles estavam aquebrantados. A pregação de Jonas aquebrantou aqueles corações, e foi a cidade toda. A cidade toda se converteu. E a Bíblia diz que era uma grande cidade. Não era um lugar pequeno, não era um vilarejo. Não era um bairro. Era uma cidade grande. E eles ouviram a voz do Senhor e se aquebrantaram. Então que nessa noite, igreja, o nosso coração seja mais aquebrantado para servir ao Senhor. Que nessa noite a gente verdadeiramente queira fazer a vontade do Senhor. Que verdadeiramente a gente esteja voltado a Deus. Que nessa noite, igreja, a gente se converta mais. Porque na minha oração eu digo, Deus, me converte mais. Me converte mais, Deus. Porque, olha, igreja, tempo de igreja não quer dizer nada, não. Não quer não. Roupa grande não quer dizer nada, não. Bíblia debaixo do braço não quer dizer nada, não. Porque o Senhor conhece o nosso coração. É o coração que Ele sonda. E Ele sondou o coração daquele povo. E viu sinceridade. Será que se o Senhor sondar o nosso coração, Ele vai ver sinceridade, igreja? Será que o meu coração e o teu está limpo como daquele povo naquele dia? Porque eles se despojaram de tudo para pedir ao Senhor misericórdia. Veja que o rei tirou suas vestes reais. Glória a Deus. Tirou suas vestes reais para pedir ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, misericórdia. Então que nós também, igreja, viemos tirar de nós isso que está nos atrapalhando, porque ainda tem, igreja. Eu já tenho os cabelos brancos e eu sei que eu ainda tenho coisas que o Senhor precisa arrancar de mim. Igreja, eu quero subir. E você vê, igreja, que aquele povo é tão lembrado que até Jesus, nos evangelhos, lembra da cidade de Nínive. Lembra da pregação de Jonas. Até Jesus lembra da pregação de Jonas naquele texto. Então, nessa noite, igreja, Glória a Deus. que o Senhor Jesus, Aleluia. o Senhor Deus, Espírito Santo, venha nos aquebrantar mais, venha nos encher mais, venha visitar o nosso coração, a nossa mente. Porque eu digo, Deus, na minha adoração, visita meu olhar, meus pés, as minhas mãos, os meus ouvidos, Senhor. Sonda tudo, Pai, para que eu não faça nada para te desagradar. E se eu fizer, eu sei que eu faço, tenha misericórdia de mim. Então, nessa noite, igreja, o objetivo é misericórdia. Porque o Senhor usou de misericórdia naquele tempo com aquele povo. E que nós não sejamos como Jonas, que quando Deus me usar e te usar na vida de alguém, e essa pessoa se arrepender de verdade, não se revolte. Porque talvez até ela venha fazer algo que nem você faz, perante a casa do Senhor. Porque às vezes alguém diz assim, eu estou há tanto tempo, aquela pessoa eu preguei para ela, e hoje ela faz isso, ela faz aquilo, mas porque ela se rendeu mais. Porque às vezes a gente fica apegado com o tempo, com o cargo, e se esquece de se aquebrantar perante Ele. Amém? Agradeço a sua oportunidade.
após o término do culto, o presbítero Aneito nos dá bênção em nome de Jesus. Fica bem, vamos agradecer a Deus, amados, por esse momento que passamos na presença do Senhor, na casa dele, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, aqui está, Pai, os nomes, Pai, caderno de oração, Pai, que te apresentamos, Pai, junto com a tua igreja, Pai. Eu te peço, Pai, junto, Pai, com teus filhos. Vai de encontro, Senhor, a todo aquele, Pai, que precisa de uma cura, Pai, de uma porta aberta, Pai, daquele que precisa, Pai, de uma libertação, Pai, que somente o Senhor pode operar, que o Senhor pode fazer. Pai, a tua igreja roga e intercede, Pai, tem misericórdia, Pai, dessas vidas, Pai. Vai, Senhor, de encontro, Pai, onde a gente não pode ir. Converte verdadeiramente, Pai, para a tua glória, Pai. Cada nome, Pai, cada família, Pai, para que teu nome seja glorificado, exaltado, Pai. E para que todos saibam, Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que salva como quer, que trabalha como quer, que não precisa pedir explicação para ninguém, Senhor. Eu te peço, Pai, vai de encontro, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, a todos aqueles, Pai, que precisam, Pai, da tua mão, Pai, para libertar, para curar, para salvar. Espírito Santo de Deus, da tua igreja, Pai, ora e intercede, Pai, por famílias, Pai, por filhos, Pai, que estão aqui, Pai, escritos, Pai, sabendo, Pai, que o Senhor é o Deus, Pai, que pode curar, que pode transformar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém, irmão? Soberano Deus, Pai eterno. Obrigado, meu Deus, por mais um culto, Pai amado. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar, Pai amado, o departamento ao qual viemos, Pai amado, adorar. E veio aqui, meu Deus, como visitar a tua casa, Pai. Para te dar glória, para te exaltar, para dizer que o Senhor é fiel e maravilhoso, Pai, em nossas vidas. Deus, abençoa a vida que pregou, Pai amado, nessa noite. Abençoa, Pai, multiplica a sua sementeira, Pai. Abençoa a sua família, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nos leve em paz para a nossa casa. Que o Senhor venha acompanhar a culpa dos teus sonhos sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos revestir com todas as armaduras, nos livra de toda seta maligna, Pai. É assim que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Erga as vossas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite na vida de todos. E os irmãos diz? Amém. A paz do Senhor.